Bom dia, professora. Bom dia, caros colegas. Então, o nosso grupo vai trabalhar sobre o Código de Menores e o Estatuto da Criança e do Adolescente, as mudanças significativas que ocorreram de um código para o outro. Para esse estudo ficar mais claro, abordaremos através de um quadro comparativo. A Lei 6.697, de 10 de outubro de 1979, instituiu o Código de Menores, que tinha por finalidade prestar assistência, proteção e vigilância a menores até 18 anos completos, em situação irregular, e dos 18 a 21 anos, nos casos expressos em lei. Mas não foi bem isso que aconteceu, porque o antigo código tratava o menor em pé de igualdade com os outros sujeitos infratores, inclusive maiores, submetendo estes menores a medidas judiciais, todas as vezes que sua conduta se encontrasse definida em lei. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, trouxe significativas mudanças, passando a consagrar a proteção à criança e ao adolescente, que passam a não mais sofrer qualquer tipo de discriminação. As regras do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, devem ser aplicadas com imparcialidade, sem distinção alguma de cor, sexo, idioma, religião ou outra natureza. Por fim, entende-se por criança ou adolescente todo e qualquer jovem que, de acordo com o sistema jurídico respectivo, pode responder por uma infração, de forma diferente de um adulto. O Código de Menores foi criado com o intuito de ser um instrumento de controle social, no qual o Estado passava a ter a tutela dos menores irregulares. A declaração de situação irregular poderia derivar da conduta pessoal do menor, no caso de infrações por ele praticada ou de desvio de conduta, de fatos ocorridos na família, como os maus tratos, ou da sociedade, abandono. Ou seja, o menor estaria em situação irregular, equiparada a uma moléstia social, sem distinguir com clareza situações decorrentes da conduta do jovem ou daqueles que o cercavam. Nesse entendimento, os menores abandonados, desassistidos ou em perigo moral eram punidos por terem nascidos negros, pobres, sem lar ou até por não se ajustarem ao padrão da sociedade na época. Ao contrário do Código de Menores, o Estatuto da Criança e Adolescente tem por objetivo a reeducação e reinserção do menor à sociedade, sendo premissa a dignidade da pessoa humana. Posição do magistrado. No Código de Menores, o juiz não precisava fundamentar o motivo da sua segregação. O Estado não fiscalizava a situação irregular desse menor, apenas tinha o objetivo de tirá-lo da sociedade, o privando de uma oportunidade de defesa. No Estatuto da Criança e do Adolescente, visa garantir os direitos fundamentais e básicos da criança e do adolescente, com direito à ampla defesa e a todos os recursos pertinentes, possibilitando que o magistrado decida pelo seu confinamento ou não, bem como o direito de tentar provar a sua inocência ou justificar os seus atos. Direito de defesa. No Código de Menores, a defesa era limitada, um curador era nomeado pelo Estado e desta forma prevalecia a vontade estatal, sem o intuito de exercer a defesa, somente afastar da sociedade aqueles menores que ameaçavam a ordem social. No Estatuto da Criança e do Adolescente, trouxe a possibilidade de defesa diante de um ato infracional através de um profissional habilitado que visa garantir a ampla defesa. Visão da criança e do adolescente. No Código de Menores, diante de um ato infracional, o menor teria como consequências medidas judiciais em uma esfera comum, sem levar em consideração suas particularidades geradas pela sua fase. No Estatuto da Criança e do Adolescente, passou a ter um tratamento diferenciado, devido à sua individualidade e particularidade, objetivando a educação e a readaptação. Vulnerabilidade socioeconômica. Previa o Código de Menores que a criança ou adolescente desassistidos pela família responsável, aqueles de parcas condições financeiras e os em situação irregular deveriam obrigatoriamente passar perante o juiz, que na maioria dos casos determinava sua apreensão e confinamento. Para o Estado era muito mais fácil retirar a liberdade dos menores do que educá-los. Era uma falsa ideia que mais tarde terminava gerando problemas maiores. E o menor em situação irregular, ao completar a maioridade, era solto em muitas das vezes apenas para trocar de prisão, visto que não fora preparado nem educado para reintegrar a sociedade. Com o advento do ECA, passou a ser repelido todo e qualquer tipo de discriminação.
Criou-se órgãos específicos para cuidar da criança e do adolescente, sempre que este se encontrasse em situação que oferecesse qualquer tipo de risco pessoal ou social. Tais órgãos têm formação colegiada, devendo também possuir representação feminina e de minorias, socializando ao máximo o tratamento ao menor. Infração. Pelo antigo Código de Menores, uma vez cometida uma infração por uma criança ou adolescente, o juiz seria a autoridade competente para conhecê-la, e a ela conferir, segundo seu entendimento, as devidas medidas judiciais, mediante um procedimento onde não existia ampla defesa, em que se buscava o controle social, e onde o juiz, por meio de decisões não fundamentadas, determinava a apreensão e confinamento dos menores. O ECA coloca o menor como pessoa especial dentro da sociedade, devido às suas particularidades e peculiaridades. Sendo assim, o Estatuto determina um tratamento diferenciado às infrações cometidas por menores. Traz institutos de suma importância, como a remissão, no caso da infração não ter tido um potencial ofensivo, não ter implicado em violência ou grave ameaça. Tal instituto é reservado ao Ministério Público sua concessão, sujeitando-se ainda à homologação do magistrado. O Código de Menores não tinha compromisso com a solução do problema do menor. Preocupava-se apenas em obter soluções paliativas e passageiras, as quais só faziam agravar a situação já existente. A legislação antiga buscava apenas exercer uma regulação dos distúrbios sociais, dos quais os menores eram as principais vítimas, e que tinham sua gênese no seio da própria família ou perante omissões e transgressões cometidas pela sociedade e pelo Estado. O ECA trouxe uma nova visão da situação do menor, tratando-o de forma diferenciada, buscando soluções efetivas e não mais os paliativos da legislação anterior. Passava-se a enxergar o menor como um ser ímpar e, como tal, carente de uma maior e mais ampla proteção, no intuito de garantir seu pleno desenvolvimento e inserção social. Visa-se então a solução efetiva do problema, que afetava a infância e a juventude, deixando-se de lado políticas antigas de fechar os olhos para os evidentes problemas, dando-lhes soluções provisórias. Pode-se dizer que no Código de Menores, o legislador não teve a menor preocupação com questões como a reinserção social do menor, a educação, a formação do caráter, dentre outras necessidades básicas inerentes à infância e à adolescência. Dessa forma, o que se promovia era a tentativa do controle social puro e simples, completamente desligado da questão humanística e educacional. Dessa forma, menores em situação irregular eram retirados do seio de suas famílias, na maioria das vezes de poucos recursos financeiros, e eram institucionalizados. O Estatuto da Criança e do Adolescente muda o cenário social em que está inserido o menor. A condição econômica deixa de figurar como fator para a perda do pátrio poder e para a institucionalização do menor. Os órgãos criados pelo ECA, principalmente o Conselho Tutelar, passam a afastar da esfera judicial as situações que flutuam exclusivamente no âmbito social. Tal posicionamento demonstra uma mudança da política do poder público, deixando de ser um mero controle social, passando a ser compromisso com o bem-estar do menor e a preservação da célula familiar.